mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Precisamos expressar dependência de Deus, precisamos revelar essa dependência no que fazemos. As pequenas coisas, nas grandes coisas, não importa. Temos que revelar dependência. Porque nós precisamos reconhecer nossa miserabilidade e incapacidade de fazer as coisas na plena vontade de Deus. Muitas vezes recebemos uma estratégia dele e depois, para situações semelhantes, fazemos da mesma maneira. E não é isso que o nosso Deus quer. Ele quer que a gente entenda que cada momento, cada situação, podemos aplicar estratégias, métodos ou formas de fazer que sejam diferentes, mas precisamos reconhecer que dependemos da direção, do reconhecimento que precisamos dele. Davi é para nós este exemplo. Em situações de batalha, que a gente vê ele contra os filisteus, situações semelhantes. Ele poderia ter adotado a mesma estratégia que Deus tinha dado anteriormente, mas não. Ele consulta o Senhor para ver qual é a melhor forma de abordar aquele momento, aquela situação. Isso a gente vê lá em 2 Samuel. 2 Samuel 5, no capítulo 17 a 19, é a primeira situação, que diz assim: quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza, mas os filisteus vieram e se espalharam pelo vale de Refaíns. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Esta é a primeira situação, e Davi tem vitória. A segunda situação, semelhante, é do 22 ao 24. Os filisteus tornaram a subir e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou o Senhor, e este lhe respondeu: não os ataque de frente, mas rodeie por detrás deles e ataque-os por diante das amoreiras. E quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, entre logo em ação. É o Senhor que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Viu? Situação semelhante, poderia ter atacado sem consultar o Senhor. Mas o que ele fez? Ele consulta. Ele pergunta o que é para fazer, como é para fazer. Embora a situação seja semelhante, podemos achar que Davi exagerou, mas não. Este é o reconhecimento da dependência, e assim devemos fazer. Muitas vezes, em situações semelhantes, achamos que podemos aplicar o método anterior. E, talvez, não é assim que o nosso Deus quer. O que a gente precisa fazer? Aprender a reconhecer nossa miserabilidade, nossa dependência de nosso Deus, porque Ele sabe mais do que nós, seus pensamentos são muito mais altos do que os nossos. A gente precisa aprender a confiar, a descansar e andar segundo as promessas, dependendo do Senhor, para que a gente viva na plena vontade e expressão do seu querer neste mundo, como filhos que têm que revelar a sua glória, espalhar a sua palavra diante de todos. Simples assim, que a gente possa depender do Senhor, aprender a depender do Senhor como Davi, para que a gente cumpra toda a sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe, não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.